Final, os acampamentos de namorados na Canção Nova. Esse instante você acompanha o Marcelo e da Gil, Eduardo, você acompanha. E foi bacana que o quê? O último versículo do livro de Eclesiastes dizia assim: cumpri a vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo eu vos darei a recompensa. Aí eu falei: Senhor, se você dá a tua vontade, eu assumo. Eu tomo posse dessa promessa na minha vida. Tanto na minha vida hoje, já eu tive uma vida, daí sumiu a outra, mas até hoje, quando eu leio, eu gravo, faço questão de gravar e pôr a data ali. Dia 29 de agosto de 2005, em Ladrinha. E aí depois eu vou mostrar essa passagem, né? Mas por que a gente iniciou contando um pouquinho dessa história? Porque faz a gente perceber, hoje, nós temos 3 anos e 4 meses de namoro, um mês, um pouquinho de... A gente noivou no dia 2 de maio, agora desse ano, né? Graças a Deus. Mais um passo para esse tempo, né, que o professor Felipe foi falando aqui, de construir essa família. Então, assim, a gente sempre volta na nossa história, uma história de espera, uma história de muita oração, porque a partir daí que eu descobri que a gente não podia dizer: olha, eu estou gostando de você, não podia. Só que tem sempre um irmão que ajuda, né? Então, o irmão de quarto-feira era muito amigo meu. Aí ele percebeu que eu estava bem assim e falou: Gil, o que você tem? Então eu não posso falar. Porque o diabo me atendeu e falou: você tem que viver esse tempo de noviciado e não falar nada com ninguém. Tá bom, então eu fiquei caladinha, né? Aí ele disse: você tá estranho. Eu falei: mas sério, eu não posso falar. Irmã, é recíproco. Eu fiquei... Aí eu não vou ter falado o nome dele, mas eu falei: tá lá em Portugal. É de Deus, filho. Ele falava assim: o que de Deus? Eu comecei a chorar. O brother tá chorando. Aí eu comecei a chorar: meu Deus. Só que enfim, né? Era ele do lado ou do outro. Só que a partir daquele dia a gente ficou sabendo que um gostava do outro. Então eu descia a ladeira assim, de cabeça baixa, ele subia, a gente nem se falava. Porém a gente começou a sentir saudade do nosso tempo de amizade, de partilha. Só que é válido esse tempo, porque se a gente mistura, se a gente quisesse viver um relacionamento, um namoro, qualquer coisa, antes do tempo, a gente não ia estar junto até hoje. Então foi necessário esperar. Eu precisava respeitar o tempo dele de noviciado, tempo de formação, para ele se firmar no carisma Canção Nova, e ele o meu tempo. E aí foi quando começou a surgir os medos, todos os complexos, as feridas que a gente tem, nós mulheres principalmente, né, pela sensibilidade, muitas vezes uma história difícil. Então, por exemplo, eu venho de uma família de pais separados. Meus pais separados tinham 1 ano e meio. Então eu cresci sempre dentro do meu pai. Minha mãe criou 4 filhos sozinha. Eu sou a caçula. Então eu não tive essa presença masculina na minha vida. E como me fez falta. Porque aí, quando eu comecei a viver esse conflito, eu falava, porque eu vim da minha casa dizendo: eu nunca já fiz esse voto íntimo, né? Eu queria entrar nessa tomada e ser celibatária. É toda difícil. Aí me aparece essa criatura aqui. Como que eu vou resistir, gente? Só que aí começou a aparecer as minhas dificuldades, os meus medos. Porque eu comecei a olhar para ele e lembrar do meu pai: vai ser a mesma coisa. Ele vai me trair, como meu pai traiu minha mãe. Ele vai me abandonar, como meu pai abandonou minha mãe. Compreende? Então, muitas vezes a gente vive essa realidade. Então, para você que é casado, pai e mãe, como é importante o papel, né, do pai e da mãe na vida de um filho, de uma filha. Então, eu não tinha exemplo de família. Minha casa, minha mãe tinha que trabalhar o dia inteiro para sustentar os 4 filhos. Meus irmãos começaram a trabalhar muito cedo também para sustentar. Então, eu falava: para quê? O que é família? Não tinha, era a gente trabalhando, se virando, aquela coisa. Então, primeiramente, ele foi um canal de cura na minha história. Por isso esse tempo de amizade, esse tempo de espera, que foi nas partilhas, nas conversas, em momentos de oração, que Deus foi me curando, me transformando, e eu fui me abrindo para fazer uma história diferente. E por que namorar? A gente tinha todos os motivos para não viver isso, né? Também, antes da minha conversão, nunca tive experiência de namoro. Saía, bebia, chegava em casa cedo,
5 da manhã, mãe falava, chega cedo, chegava às 5 da manhã, 6 da manhã, é cedo. E eu ficava, cada festa que eu ia, eu ficava com um. Então eu fui muito machucada, muito marcada com esse relacionamento negativo. Então eu não queria namorar, casar, não tinha isso em mente. E a minha profunda, o Marcelo, a sua história.